Alexandre Leprevot, 53 da pauta, 205, 266 de 2024, encaminha-se ao Poder Executivo a seguinte sugestão, para que a Prefeitura promova uma consulta pública na região de Santa Felicidade para debater a possível implantação de um binário entre a Via Vêneto e a Avenida Manuel Ribas. Em discussão, para discutir o autor, vereador Alexandre Leprevot. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Bom, esses 8 requerimentos que apresentamos para a Prefeitura é devido a uma reunião, vereador Sidney, que tivemos com a CISF, no qual, inclusive, ela comentou comigo que estaria conversando com os demais vereadores representantes da região de Santa Felicidade. E, inclusive, nessa reunião, nós deixamos claro e demos ênfase que quanto mais vereadores tivessem imbuídos para estas conquistas, mais fácil elas seriam. Então, eu acredito que é a soma das ações que fazem acontecer. Estive com o presidente Fernando Linhares e com a diretora de marketing e turismo da entidade, a Sueli Alcântara. Na ocasião, eles me entregaram um ofício com diversas sugestões para que possamos juntos buscar ações de fortalecimento do turismo na região, para resgatar o encanto tradicional e histórico do bairro e trazer novos atrativos em termos de esporte e lazer. Com essas ações, a intenção é aumentar o tempo, como o vereador Sidney bem falou em um dos seus requerimentos, aqui agora há pouco, é aumentar o tempo de permanência do turista no bairro, fortalecendo o valoroso comércio para que Santa Felicidade se estabeleça como destino final e não apenas de passagem. Santa Felicidade perdeu esse encanto. Santa Felicidade tinha uma magia onde as famílias iam para o bairro e além de almoçar ou jantar, eles passeavam no bairro, eles frequentavam outros atrativos no bairro de Santa Felicidade. E hoje isto se perdeu. Não só é perceptível aos olhos de quem quer ver, como também a CISF, que é a Associação de Comércio e Indústria de Santa Felicidade, está com esta preocupação. E nós concordamos, nós temos falado isto no mandato, nós precisamos levar mais atrações para o dia a dia de Santa Felicidade. Para vocês terem uma ideia, o Natal de Curitiba, que dizem que é o maior Natal do Brasil, não tem nenhuma atração em Santa Felicidade. A atração que tem em Santa Felicidade é o privado que faz, que é o restaurante Madaloso, com um lindo coral que tem lá. Mas a Prefeitura não tem na sua programação de Natal uma ação encantadora, forte, no bairro de Santa Felicidade. Tem a parte. Hoje, vou conceder todas as partes com o maior prazer, só vou terminar o raciocínio, presidente. Hoje, a gente ouve falar mais do Caminhos do Vinho em São José dos Pinhais do que Santa Felicidade, quando se fala em atração turística, quando se fala em roteiro turístico, vereador Sabino Piccolo. E nós precisamos resgatar isso. Isso se perdeu não só por conta das ações do Executivo, mas também pela evolução do bairro. Antes nós tínhamos um lado mais colono, chácaras, produções caseiras de comidas, frutas, verduras, mel, etc. Antes era um atrativo mais rural. Hoje, Santa Felicidade evoluiu muito. E este, por um lado, é sim um mérito, né? Porque é um bairro hoje que você tem tudo lá que você almeja. Porém, os atrativos turísticos estão deixando a desejar. Então, eu fiz os requerimentos com algumas ações aqui que eu gostaria de citar e até abrir a discussão para que a gente possa realmente evoluir, que é importante essa discussão com os demais vereadores. Uma delas seria para que a Prefeitura promova a realização de mais uma feira na Praça Piazza, São Marco, em Santa Felicidade, às sextas ou sábados.
A intenção é fomentar o turismo local, incentivando a presença de produtores da região de Santa Felicidade, como produtos como vinhos, salames, queijos, entre outros produtos. Importante também o incentivo de apresentações típicas e culturais de danças ou corais. A feira que acontece lá já é um sucesso, então esta é uma demanda para que se amplie para mais um dia. Também foi solicitado para nós, para que a Prefeitura, através da SMELG, promova a realização de passeios e eventos ciclísticos na região de Santa Felicidade. Mais uma vez, o passeio ciclístico que vai ocorrer agora é organizado 100% de forma independente pela CISF, sem a participação do município. E é um bairro sensacional para que passeios turísticos pudessem acontecer encampados, estruturados pelo município de Curitiba. Também foi solicitado para que a Prefeitura promova passeios turísticos guiados, fortalecendo pontos turísticos e históricos da nossa cidade. Existem vários comércios, estabelecimentos, casas históricas na região de Santa Felicidade, igrejas. Então lá tem sim um potencial para estes passeios guiados, aonde o turista possa descer no bairro e passar a tarde em um passeio, aonde ele vai poder conhecer a história de cada estabelecimento histórico, de cada casa que tem lá, até mesmo dos restaurantes. Isso sim manteria o turista no bairro por mais tempo, pela tarde toda, consumindo nos comércios e realmente dando o retorno necessário. Também foi solicitado para que a Prefeitura promova a realização de eventos com atividades aos domingos voltados para as crianças nas calçadas na Avenida Manuel Ribas. Requerimento apresentado hoje pelo vereador Sidney Toaldo, aqui nesta casa, no qual eu me somo. Ele já deu os motivos e eu tenho certeza que seria de extrema importância estas atividades na Avenida Manuel Ribas. Também ampliação do horário de atendimento da Casa Culpe, no qual o vereador Sidney nos trouxe semana passada aqui também, e também para que a Prefeitura crie novas formas de publicidade e divulgação das atrações turísticas de Santa Felicidade, além de ampliar nos materiais existentes em outros pontos de turismo da região. O que eles pedem aqui? Para que na Feira do Largo possa ter uma barraca, um estande, uma comunicação de Santa Felicidade. Para que nos eventos que a Prefeitura faz pelos bairros da cidade de Curitiba possam ter a divulgação de Santa Felicidade. E vice-versa, por que não? A Prefeitura pode sim usar a força de seus eventos para divulgar as outras localidades da cidade. Então aqui a Prefeitura, a CISF solicita para que tenha uma divulgação mais maciça sobre o que é o bairro de Santa Felicidade e os atrativos desse tão valoroso bairro. Também pede um programa de revitalização para os bairros da Regional de Santa Felicidade. Nós sabemos que tem muitas regiões que estão deixando a desejar, que estão críticas em se tratando de revitalizações. Claro que é uma região grande, como todas na cidade, mas aqui se faz necessário uma atenção especial, principalmente dos próximos gestores que vêm pela frente, para que a região de Santa Felicidade possa evoluir nesta parte de revitalização. Também solicita que a Prefeitura promova uma consulta pública na região de Santa Felicidade para debater a possível implantação de um binário entre a Via Vêneto e a Avenida Manuel Ribas. Esta é uma demanda e uma dúvida recorrente dos moradores e frequentadores da região de Santa Felicidade, sendo fundamental a realização de uma consulta pública para debater com a comunidade e os comerciantes da região o interesse e os impactos de um binário local na Via Vêneto e na Avenida Manuel Ribas. Esta discussão, com certeza, sem dúvida, será muito polêmica, porém, tem aqueles que defendem com bons argumentos e tem aqueles que são contra com bons argumentos. Por isso, a gente sugere esta audiência pública para que tenha uma discussão mais ampla referente a esse assunto. São essas as solicitações que a gente fez nos requerimentos para que nós possamos ter o resgate
turístico do bairro de Santa Felicidade, que hoje se perdeu. E isso não sou eu que estou falando, isso são as pessoas que estão lá vivendo no dia a dia. Com o maior prazer, concedo a parte ao meu amigo, primeiro, pela ordem, vereador Noriceto. Muito obrigado pela concessão da parte, vereador Alexandre. Gostaria de cumprimentá-lo por essas proposições. Nós também tivemos a oportunidade de conversar com a diretoria da CISF, com o Fernando e com o Sueli, na última sexta-feira, e eles nos apresentaram justamente esses pleitos que o vereador apresentou aqui, que nós concordamos, né, totalmente. São pleitos que visam a capacitação dos empreendedores e colaboradores para bem receber os turistas, melhoria na estrutura, realização de eventos, atrativos que possam manter os turistas, as pessoas que frequentam o bairro de Santa Felicidade por mais tempo lá, consumindo, melhoria na mobilidade, ampliação da segurança e uma revitalização, que é importante também, mas sempre ouvindo os comerciantes e os moradores da região. Não dá para fazer simplesmente apenas porque acha interessante, porque o urbanismo acha interessante, mas tem que ouvir os comerciantes e os moradores da região, antes de serem feitas essas alterações, essas obras, né? Então, são pleitos justos, legítimos, que visam preservar as tradições de Santa Felicidade, mas sempre acompanhando a evolução, acompanhando as demandas e as necessidades das pessoas que frequentam a região, gerando renda, gerando emprego e movimentando a economia de Santa Felicidade. Então, conte com o meu apoio nessa proposição. Nós também faríamos umas proposições semelhantes, mas vamos somar força com as proposições que o vereador apresentou. Conte conosco, vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nori. Eu não me importo com as proposições semelhantes, pelo contrário, eu acho que quando chega na prefeitura mais de um requerimento como esse, chega 2, 3, 4, 5, as chances da coisa acontecer são muito maiores, né? Então, conto com a colaboração, não só sua, como dos demais vereadores, para que apresentem estes requerimentos, ainda mais levando em conta que hoje eu não sou da base do governo, a boa vontade por parte do governo não será a mesma, mas nós seguiremos trabalhando com todas as forças e com o apoio dos demais vereadores do bairro. E Santa Felicidade tem um potencial turístico muito grande. Santa Felicidade é conhecida no Brasil inteiro. Eu acho que, se tratando do Brasil, de forma nacional, Santa Felicidade é o bairro mais conhecido de Curitiba. Só que, na questão turística, até talvez houve algumas evoluções em termos estruturais, mas na questão turística, realmente, a gente não tem visto evoluir por parte da Prefeitura o bairro de Santa Felicidade. Concedo a parte, com o maior prazer, vereador Sidney Toaldo. Obrigado, vereador Alexandre. Essa soma de forças é importante. Bem na conversa com o Fernando Linhares, a Adriane Bosa e com a Sueli, todos esses pontos que você apresentou, né, foi apresentado aos diversos vereadores, e é importante que todos tenham em mente que, na realidade, não é do dia para a noite que isso acontece, né? Temos uma série de situações que têm que serem analisadas, estudadas por vários setores da Prefeitura. Eu quero aqui lembrar que, já desde o início do meu mandato, a procura pela comunidade que o ônibus linha do turismo, acreditem ou não, ele não passava em frente à primeira igreja construída, que era a igreja de a paróquia São José. Hoje ele já passa pela frente. Conversando com o pessoal da paróquia, lá, a Kelly, a Adriana, a Marciane e o padre Luiz, o pessoal, os turistas, têm ido até a igreja agora. E ele agora adentra ali a rua do Vinhos da Alarme. E já na conversa também com o Geni e com o Instituto de Turismo, com o novo modal de transporte coletivo a partir do ano que vem, há uma possibilidade dessa mudança da linha do turismo, o padrão de ônibus, e aí já estamos aí em conversas, né, com relação a estender essa linha do turismo. Como eu disse esses dias, nós temos ali, à frente da igreja, o restaurante Veneza, o bar do Vitor, a Golden Beer, que é uma das cervejarias que está ali já há muito tempo no bairro de Santa Felicidade. Hoje o novo centro esportivo, que vai ficar com certeza maravilhoso, que é o Iguaçu, a Casa Culp, e o pessoal sempre me cobra assim, vereador Sidney, Santa Felicidade só é até o Veneza, depois esquecem que nós existimos. E eu sou do bairro Butiatuvinha. E nós também temos que ter vida. Então, o polo gastronômico de Santa Felicidade não deixa a desejar ninguém, maravilhoso. Mas o polo turístico está muito aquém disso, pode ter certeza. E temos cobrado isso muitas vezes lá em reuniões no Instituto de Turismo, em vários setores, porque Santa Felicidade realmente perdeu um pouco da sua essência. Claro
criou-se no entorno uma série de condomínios, aquelas chácaras que nós tínhamos, eu, inclusive, moro até hoje numa área que praticamente era uma chácara de 50, 60 mil metros. Então, isso perdeu um pouco essa essência. Então, não podemos deixá-la acabar. Temos que resgatar isso, e eu acho que essa força unida aí dos vereadores, com certeza, fará com que isso aconteça. Sobre o binário, realmente, eu tenho sido muito procurado. E a pergunta é, vão haver negativas e vão haver pessoas que concordam. Eu acho que o principal ali hoje, a Manuel Ribas, ela é praticamente 95% comercial. A Via Vêneto ainda um pouco, mas também comercial. Então, esses comerciantes que têm que ser ouvidos, porque realmente a gente vê que a cidade toda cresceu já com relação a binários. Se a gente olhar bem, a nossa região ali não cresceu nada em binário. Isso é para desafogar o trânsito também. Se me perguntarem, você é favorável a um binário? Eu sou favorável. Da forma que vai ser, é uma questão a ser analisada e estudada. Então, conte conosco aí, com certeza estamos juntos nessa briga aí. Perfeito, estamos na mesma linha de raciocínio, vereador. Foi muito importante a conquista da linha turismo lá, né? Agora vamos falar até onde a linha turismo vai. Eu pego a linha turismo, desembarco no bairro Santa Felicidade, almoço, sou muito bem servido, muito bem atendido, como bem, mas eu saio do almoço e eu vou fazer o quê? O que tem para fazer em Santa Felicidade, fora almoçar em um bom restaurante? Nós não temos outras opções de lazer. É por isso que a CISF está preocupada, está querendo fazer com que seja um turismo de destino final e não apenas de passagem. Então, nós estamos na mesma linha. Na questão do binário, nós vamos ter ali um conflito de interesses, porque este possível binário, ele é de extrema importância para os comerciantes da Via Vêneto. Talvez os comerciantes da Manuel Ribas não enxerguem com bons olhos, porque esse binário, pelo que me consta, ele seguiria sentido bairro pela Via Vêneto e voltaria pela Manuel Ribas. Então, a Manuel Ribas passaria a ser um destino de volta, né? E isso que precisa ser bem discutido com os comerciantes da região. E então, nós estamos no mesmo alinhamento, acredito na soma das forças dos vereadores que representam aquele bairro, para que a gente possa chegar nos melhores resultados possíveis. Vereador Éder Borges, com a palavra, por favor. Vereador Alexandre Leprevô, eu gosto muito de mapas, gosto muito de turismo e gosto muito de mapas. Eu lembro que eu tinha um guia a 4 rodas, isso bem antes de existir Google Maps e essas coisas. E tinha ali marcado Curitiba e tinha um pontinho, Santa Felicidade. Eu digo isso para mencionar a importância desse bairro para Curitiba. E a importância de fomentarmos o turismo, que Vossa Excelência bem colocou. Hoje é mais difundido o caminho do vinho em São José dos Pinhais do que Santa Felicidade. Santa Felicidade, que tem muito vinho, que tem cervejarias artesanais, como o vereador Sidney mencionou, toda aquela cultura italiana, é um bairro muito bonito, aquelas ruas de paralelepípedo, uma bela arquitetura, e de fato merece ser melhor difundido, melhor divulgado. E quando falamos aqui em juntar projetos, em nos unirmos, eu tenho o projeto Rota das Araucárias, que tem o objetivo de difundir o turismo na região metropolitana de Curitiba, toda a região metropolitana, até os Campos Gerais. E que Santa Felicidade entraria aí, mesmo estando dentro de Curitiba, que hoje Curitiba cresceu, é uma coisa só, mas é interessante nós tratarmos esses bairros que são bairros, digamos assim, distritais de Curitiba, como é o caso de Santa Felicidade, como eu já trouxe algumas vezes aqui, ideias para o Portão, que foi uma estação de trem muito importante, que ligava Curitiba a Ponta Grossa. E nós tivemos essa história apagada, essa história merece ser resgatada. No Portão, do outro lado da cidade, mas eu coloco aqui justamente para fazer esse comparativo desses bairros que têm uma história em Curitiba e que tem um potencial turístico muito grande, que merece melhor divulgação. Parabéns pela proposição. Obrigado pela parte. Muito obrigado pela colaboração, vereador Éder Borges. Vereador Rodrigo Reis, você quer usar os 40 segundos ou quer entrar na outra discussão que teremos pela frente? Na outra que você entra com mais tempo. Bom, são essas proposições, eu fico muito feliz em abrir a discussão aqui
nesta casa, porque realmente acredito, com toda a sinceridade, a vocês, vereadores e vereadoras, que nós precisamos dar uma atenção para esse lado da regional de Santa Felicidade, em vários aspectos, mas, nesse momento, se trata do turismo. Seria isso, senhor presidente, agradeço a concessão da palavra, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento que está em pauta. E, então, não havendo quem queira discutir, passamos... vai discutir? Ótimo. Então, está o vereador Mauro Inácio para discutir a matéria. Estou inscrito, sim, presidente. Obrigado pela concessão da palavra. Quero me somar, então, à discussão aqui dos vereador Alexandre Prevô, Sidney Tualdo, quem mais que falou? Nori Seto, Éder Borges, né? Dizer que, de fato, é importante, sim, mas eu quero puxar um pouco atrás, que dos vereadores que me antecederam, eu sou um pouco mais experiente. Mas mais experiente do que eu é o vereador Manfron. O vereador Manfron ficou 28 anos de mandato. Mais 4 da vereadora Maria Manfron, são 32 anos. Santa Felicidade evoluiu, sim, nesse tempo. Talvez tivesse evoluído mais, se tivesse mais empenho, mais garra, mais determinação. O vereador Sidney Tualdo participou do mandato do vereador Manfron. Eu entrei em 2013, então estou aí fechando 12 anos de mandato, e pegamos aí a pandemia, né, que nos atrasou, mas eu dizia aqui a questão de 2 semanas atrás, quando apresentei uma sugestão para a revitalização daquele setor histórico, e a revitalização não é só obras, né? A revitalização passa por tudo que o vereador Alexandre Leprevô apresentou aqui, porque essa discussão, vereador Alexandre, já é antiga. Então, eu falo de 32 anos da família Manfron, mas talvez, se puxar mais, venha um pouco mais isso, né? E algumas coisas aconteceram, o binário está sendo discutido agora, a linha turismo, o vereador Sidney colocou, eu puxei isso também, nós ampliamos um pedaço da linha turismo até a Casa do Caderno. Ela não foi adiante naquela ocasião, vereador Sidney, porque o padre anterior, ele tinha preocupação de que o ônibus passando no paralelepípedo ia rachar a igreja, e tinha as obras da revitalização da Manuel Ribas, que começaram ali em frente ao restaurante Iguaçu, ainda não estavam feitas, seriam feitas na sequência, e por isso ficou represada até a Casa do Caderno, e Vossa Excelência, numa atitude ligeira, conseguiu, então, colocar o ônibus mais para frente. É bom. Eu acho que Santa Felicidade hoje ela ganha, porque ela tem hoje vereadores com votos lá, com dedicação àquela região, e isso é uma somatória, inclusive não só no esforço em plenário, mas também com a atração de emendas, investimentos para aquela região, e isso tem sido uma bandeira que eu tenho buscado muito aqui. Naturalmente não é fácil, né, se tirar dinheiro do governo, seja do governo municipal, seja do governo estadual e muito menos do governo federal. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que a CIS deveria, e eu até sugeri isso ao presidente Fernando Linhares, quando conversei com ele, reunir todos os vereadores, né? Os citados aqui, já que se manifestaram, os que não se manifestaram, mas têm algum interesse naquela região, porque na época do Manfrão ele era rei absoluto, né? Não ia vereador em audiência pública, eu lembro muito bem disso. Inclusive, quando o prefeito Beto Richa foi lá numa audiência pública para anunciar a revitalização da rua João Refo, o Manfrão, que falou antes, acabou anunciando antes do prefeito. Ele era praticamente o vice-prefeito daquela região e era ligeiro também, né? Fez escola o Manfrão. Mas nós temos que estar imbuído de buscar investimentos, melhorias, serviços para aquela região. Agora, tudo que o vereador Alexandre Leprevô pautou aqui como sugestão, e nós não podemos também banalizar a sugestão, vereador Alexandre, né? Porque esses estudos que já são antigos na prefeitura, se nós sentarmos com cada departamento, desde esporte e lazer, turismo, Secretaria de Obras, que tem um grande programa de revitalização acontecendo, e agora vai acontecer para toda a cidade, mais 100 quilômetros, e a regional de Santa Felicidade será atendida com obras, a gente tem que pontuar cada secretaria e levar lá essa discussão, como a Casa CUP, que foi reinaugurada mais uma vez, está atendendo também a questão de cursos. Então, tem muita coisa para ser discutida, muita coisa que nós podemos avançar, e, naturalmente, a CISF, que vai comemorar 40 anos, ela tem uma importância significativa nesse processo, mas eu creio que nós precisamos sentar na mesma mesa juntos, né? Embora, como disse o vereador Alexandre Prevô, ele é oposição, mas até poucos dias atrás era situação. Então, pode trabalhar como todos nós podemos trabalhar aqui. Então, acho que esse é o interesse de todos, a causa é comum a todos,
e a união de esforços é necessária e possível para todos. Eu vejo que tem uma parte aqui do vereador Rodrigo Braga Reis, será uma alegria ouvi-lo, um vereador atuante e grande. Muito obrigado. Mauro, parabéns ao Mauro, ao Alexandre, ao Sidney Tualdo, que junto comigo representam essa bela santa felicidade. É uma brincadeira à parte. Mas nós estamos com outro problema lá no Bacaxiri também, lá na Avenida Erasto Gertner, que os comerciantes também estão em polvorosa, porque foi divulgado agora que vão retirar os estacionamentos de uma parte ali da rua Erasto Gertner. Então, eu acho interessante essa questão da colocação, porque é importante ouvir as pessoas. Tivemos um problema recente agora na Silva Jardim. Nós sabemos que é importante que a Prefeitura de Curitiba faça as obras necessárias para que Curitiba ande. Cada ano que passa, são milhares e milhares de automóveis que são colocados na rua e nós temos que dar algumas prioridades, inclusive, para o transporte coletivo. Mas o que não pode, eu acho que passa um pouco do limite, é fazer todo esse projeto que pode vir a prejudicar um determinado grupo de moradores ou de comerciantes sem conversar. Eu acho que faz parte, é por isso, inclusive, que nós, vereadores, estamos aqui na Câmara Municipal, para trazer esses empresários, essas pessoas que podem vir se sentir prejudicadas por uma discussão. Então, se existe um binário lá, que pode ser implantado, que pode sim vir a beneficiar milhares e milhares de pessoas, como a maioria dos binários, mas tem que ser ouvido se existe alguma preocupação, alguma coisa, que esses empresários lá de Santa Felicidade sejam ouvidos, como esses empresários do Bacaxiri também querem ser ouvidos e me procuraram para que eu faça o intermédio junto ao IPUC, para que mostre o projeto, para saber qual é o impacto que vai sofrer o comércio de pessoas que estão há mais de 60 anos lá no Bacaxiri. E que muitos lá em Santa Felicidade podem estar, inclusive, ao mesmo tempo. Então, eu concordo com o vereador Alexandre Leprevô e também concordo com o vereador Mauro Inácio, para que a gente amplie essa discussão, só para que as pessoas se tranquilizem, fiquem calmas, porque o departamento técnico da Prefeitura é um departamento experiente, um excelente departamento técnico, e o prefeito Rafael Greca tem feito obras importantíssimas para a cidade de Curitiba, que nós só temos a elogiar. Então, parabéns, estamos juntos nessa luta e nessa discussão. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis, pela sua contribuição, pela sua disposição de somar com aquela região. E eu quero, na sua linha, vereador Rodrigo Braga Reis, dizer exatamente isso que eu defendi há alguns dias atrás aqui, passei isso para o presidente Fernando Linhares, a necessidade de discussão, de envolver a comunidade, empresários, comerciantes, a velha guarda, eu falava aqui do Nelson Madaloso, Flora Madaloso, enfim, família Trevisan, tantos que são os fundadores, que já estão com restaurantes lá há mais de 60 anos, que eles venham contribuir com a sua experiência, porque eles passaram por todo esse processo. Desde o início, a época de ouro de Santa Felicidade, a década de 80, e agora é preciso trazer esse pessoal da velha guarda ativa também, e como somar com os demais, os comerciantes novos que estão lá, iniciando já há algum tempo com as suas atividades, mas é importante a participação, é importante que eles venham para esse debate, que é um debate de sugestão, é um debate de você aperfeiçoar ideias, de você buscar soluções. Naturalmente, se fosse fácil resolver isso, nesses 30 anos já estaria resolvido quase tudo. Então, as soluções, elas não caem do céu, mas elas têm que ser discutidas, elas têm que ser debatidas dentro do bom senso, dentro da ética, dentro da seriedade e da responsabilidade dos nossos mandatos e, naturalmente, do Executivo. Inclusive, essa discussão eu já havia passado ao vice-prefeito Eduardo Pimentel, e que seja o nosso futuro prefeito, para que ele também absorva essas necessidades, essas demandas, que elas possam ser incluídas no plano de governo, como os demais candidatos, o deputado Nele Prevô, que deve concorrer também, e tantos outros. Nós temos que discutir a cidade como um todo. O vereador Rodrigo trouxe aqui a questão do Bacaxiri, nós estamos discutindo o binário agora lá no São Lourenço também, temos tido reuniões com o IPUC, com a SGM, enfim, buscando soluções. Não há soluções sem discussão, sem pautar isso, e naturalmente essa é a função do mandato de cada um, de cada vereador e cada vereadora nessa casa. Seria isso, contar com o nosso apoio, vereador Alexandre e os demais vereadores que se manifestaram nesse requerimento, nessa sugestão, e dizer que estamos juntos nessa linha e, naturalmente, esperando que a CIS nos chame, todos nós, por uma discussão que pode ser o dia inteiro, a tarde toda, varando a noite. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Inácio. Encerrada a discussão do vereador, temos mais o vereador inscrito para discutir. Vereador Éder Borges abre mão da discussão. Vamos então à votação do requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Para encaminhar. Para encaminhar, vereador Alexandre Leprevaux com a palavra, 5 minutos. Estou inscrito devidamente correto, presidente. Perfeito, muito boa a soma aí dos vereadores da região, vereador Mauro Inácio, vereador Sidney, vereador Nori e até mesmo o vereador Éder Borges, que participou da discussão, e o Rodrigo Reis também, que participou da discussão. Primeiro, quero dizer que respeito a experiência do vereador Mauro Inácio, e respeito e admiro, inclusive o trabalho também que o senhor faz lá. Acho que é um trabalho que sim gera resultados para a população de Santa Felicidade. Agora, é importante dizer que eu não banalizei nada, tá? Isso é muito importante deixar claro. Isso, nós não podemos banalizar. As sugestões que eu dei aqui são sugestões que um gestor competente tira do papel do dia para a noite. Desculpa, aqui não tem nenhuma dificuldade. Aqui tem só coisas fáceis. Ampliar um dia da feira, fácil. Colocar brinquedos na Manuel Ribas na calçada, fácil. Que mais? Quer que eu cite todos de novo? Acho que não tenho porquê. Então, a gente tem que deixar aqui as coisas claras, que falta boa vontade. Eu não vejo nada diferente disso. Se a Associação de Comerciantes está pedindo, falta boa vontade. Ué, qual que é a dificuldade de fazer isso aqui? Ah, tá, a discussão do binário é um assunto mais complexo, que tem que ter uma conversa mais longa. Agora, o resto não tem dificuldade nenhuma. Reunião guiada, aumentar o horário da Casa CUP, é coisa que um bom gestor faz do dia para a noite. E, reforço, acho sim que falta um olhar mais carinhoso para aquele lado, e o senhor sabe bem que falta, vereador Mauro Inácio, porque foi um lutador incansável por todo esse tempo do viaduto do Orleans. E o governo do estado e a prefeitura fizeram um papelão referente ao viaduto do Orleans, que até agora nada aconteceu. E isso o eleitor vai cobrar nas eleições para o executivo. Porque para o legislativo, o eleitor sabe bem que o senhor trabalhou muito para isso. Trabalhou muito, muito, muito. E, infelizmente, menosprezaram as suas ações no executivo. Infelizmente, fico muito chateado por isso. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Alexandre Leprevaux. Encerrado o encaminhamento do vereador. Vamos então à votação do requerimento. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado.